Olá, Elimar Júnior da Eximiaco aqui, tudo bem? Esse é o quarto vídeo da série onde falamos sobre os fundamentos para a arquitetura de software. E nesse vídeo especificamente vamos falar sobre o papel do arquiteto de software. Mas, antes de continuar, momento blogueirinho do Elemar. Quem sabe você se inscreve no canal e ativa as notificações. Combinado? O fato é que não dá para falar sobre o arquiteto de software sem antes falar sobre arquitetura de software. Nos vídeos anteriores, nós identificamos que a arquitetura de um software pode ser explicada a partir dos componentes que fazem parte, que compõem esse software, as responsabilidades de cada um desses componentes, então, front-end, back-end, banco de dados, a forma como esses componentes se relacionam, protocolos adotados, rotina, periodicidade, enfim, e fundamentalmente também a estratégia, o conjunto de padrões coerentes que governam as tomadas de decisão com relação ao software. Pois bem, o fato é que todo software tem uma arquitetura, certo? Mas nem todo time tem um arquiteto, pelo menos não explicitamente. Disso, nós inferimos que, embora o papel do arquiteto seja provavelmente muito importante, não é necessariamente indispensável. A maior parte das aplicações que nós encontramos hoje em dia seguem quase sempre uma mesma receitinha de bolo. Você tem um front-end, geralmente implementado em alguma tecnologia moderna, JavaScript com React, Angular, Vue, enfim. Você tem o back-end, implementado com .NET, Node, enfim, e você tem um banco de dados. Quase sempre, quando se pede para alguém desenhar a arquitetura da aplicação em que está trabalhando, desenha no quadro algo mais ou menos assim. Convenhamos, não tem nada de tão complexo aqui, né? Quando a aplicação desenvolvida com aquela arquitetura padrão é bem sucedida, com muita frequência, em algum momento, surge a necessidade de se implantar uma solução de caching. Por quê? Porque o banco de dados começa a sentar para fazer determinados tipos de consulta e a solução do caching parece ser interessante. Algumas vezes a implementação acontece com cache em memória, Deus o livre. Outras vezes alguém tem a brilhante ideia de adotar uma solução como Redis, invariavelmente, para poder armazenar resultados de consulta, resultados intermediários. E aí cabe ao back-end eventualmente fazer essa invalidação. Em cenários onde consultas mais complexas são executadas com frequência, também surge, em algum ponto na arquitetura, a ideia de se colocar um banco de dados full text. Esse banco de dados full text eventualmente vai prover consultas mais poderosas para a aplicação. Junto com o banco de dados full text, nasce a necessidade de se implantar algum mecanismo de sincronização. Esse mecanismo de sincronização geralmente escuta a base relacional para daí atualizar a base full text. Eventualmente, tem gente que implementa essa escuta através de triggers. Enfim, se a solução for realmente bem sucedida e precisar trabalhar com grandes montantes de dados, ela vai, em algum momento, precisar implantar alguma rotina mais sofisticada de integração. E aí também não é incomum surgir mais um componente na arquitetura, um worker, né, que fica monitorando, recebendo determinados jobs, geralmente arquivos grandes, que são processados e então ingeridos para dentro da base SQL, ativando a sincronização, ativando full text, quem sabe até notificando e gerando algum tipo de invalidação para o caching. Finalmente, não é incomum que em algum ponto, alguma requisição do usuário vá precisar de um processamento um pouco mais extenso e se adote algum mecanismo de mensageria. E esse mecanismo de mensageria, por sua vez, acaba sendo escutado por algum componente de processamento que vai fazer alguma coisa com essa requisição para poder tornar ela satisfeita. Pois é, essa progressão de arquitetura é muito comum e existe em milhares de empresas. Consequentemente,
Esse tipo de arquitetura já foi implantado pela maior parte dos devs muitas vezes. E os devs, quando encontram demandas como as que eu estava indicando aqui, costumam recorrer a esse tipo de solução que acaba sendo quase uma referência, uma arquitetura de referência. Ainda assim, aqui não se percebe tão nitidamente a necessidade do arquiteto. O ponto é, à medida que você vai tendo mais componentes adicionados à solução, mais difícil é manter a integridade desses componentes. Com muita frequência acontece um vazamento de responsabilidade. Você não sabe ao certo quando colocar alguma coisa na fila da mensageria, ou quando eventualmente você deve ter um worker processando um determinado outro tipo de input, ou então, poxa, eu não sei se eu devo utilizar uma base de full text ou eventualmente uma base NoSQL que já me entregue full text, e daí eu dispenso o sync. Ou seja, à medida que a arquitetura vai ficando mais complexa, definir claramente as responsabilidades, os relacionamentos também fica mais complexo. E é talvez aqui que comece a emergir a necessidade de um arquiteto. Então, times com devs muito experientes costumam encontrar nesses devs a principal referência para a arquitetura. Por quê? Porque esses devs já participaram de tantos projetos e já viram o mesmo tipo de solução arquitetural ser implantado tantas vezes que eventualmente conseguem traçar uma relação entre o problema que a organização está enfrentando, que o time está enfrentando, e uma determinada solução arquitetural que já foi implementada no passado. Essa visão do dev mais sênior como referência arquitetural acaba gerando uma segunda confusão. A confusão de que o dev sênior é um arquiteto, ou seja, o arquiteto é um dev sênior. Isso é ainda reforçado pelas áreas de RH das empresas, porque as áreas de RH das empresas, às vezes tentando estabelecer aqui uma progressão de carreira, veem que a evolução de um dev sênior é a arquitetura. Mas não é bem assim. O fato é que o arquiteto de software ele é responsável por perceber formas, padrões para relacionar componentes, responsabilidades, relacionamentos e formular a estratégia de forma a atender os objetivos do negócio. Eventualmente, o arquiteto de formação vai ter outros padrões além daqueles que eu apresentei aqui e que podem se encaixar de uma forma muito mais natural no problema que a empresa está enfrentando. Então, esse é um ponto importante aqui, tá? O arquiteto não é um dev sênior. Deixa eu dizer que a maior parte dos bons arquitetos de software que eu conheço são, sim, ou foram, excelentes desenvolvedores, mas essa não é necessariamente uma regra. O arquiteto não necessariamente programa. O arquiteto, ele pensa a solução a partir dos componentes, responsabilidades, relacionamentos e a estratégia. E aqui entra um ponto importante. Geralmente as arquiteturas implementadas por devs sênior, que usam a experiência do passado para criar soluções arquitetônicas no presente, essas soluções arquiteturais dos devs sênior costumam ser muito eficientes para tratar dos objetivos do negócio, mas costumam ser bem pobres no cumprimento do atingimento dos atributos de qualidade e das principais restrições. Esse é um ponto bastante comum. Outro ponto importante é que essas arquiteturas expressadas por devs sênior geralmente não estão tão bem documentadas. E essa carência de documentação acaba cobrando uma conta alta com o tempo. Começa a ficar mais complicado você introduzir mais pessoas no time. Começa a ficar mais complicado entender o software como um todo. O arquiteto de software tem essa atribuição: simplificar a evolução do software a partir do pensamento de como organizar os componentes,
as responsabilidades desses componentes, os relacionamentos, a forma como eles se relacionam e, fundamentalmente, acertar e acordar a estratégia de evolução para melhorar a produtividade do time. O fato é que desenvolver software é uma atividade que vem ficando a cada dia mais complexa. Então, fundamentalmente, o papel do bom arquiteto, na minha interpretação, é atuar como uma espécie de orquestrador, um maestro. Ele deve ser o responsável por conseguir juntar as competências do time para compor uma bela arquitetura. O arquiteto, ele é o responsável por chamar para a discussão arquitetural os especialistas, porque, afinal de contas, em tempos em que especialistas são aqueles que sabem cada vez mais sobre cada vez menos, é muito difícil que uma pessoa, nem que seja o arquiteto, ou esse arquiteto herói que existe no imaginário de muitos devs, é muito raro que uma pessoa vá ter todo o conhecimento necessário para compor soluções realmente complexas. Então, o arquiteto, ele é um orquestrador, ele envolve o time técnico para entender a experiência, inclusive a partir da experiência dos próprios devs mais seniors. Ele ouve essa experiência, ele ouve os inputs desse time para começar a projetar a solução. Não necessariamente criando algo 100% original. Existem boas arquiteturas de referência e esse, aliás, é um dos trabalhos do arquiteto. O bom arquiteto deve conhecer boas arquiteturas. Ele deve conhecer como problemas foram resolvidos com determinadas soluções arquiteturais para, quem sabe, recorrer a essas referências para conseguir construir uma referência nova, uma implementação nova com o apoio do time. A arquitetura de software não é uma atividade solitária. A arquitetura de software não é atribuição direta do arquiteto. O arquiteto, ele é um facilitador para o processo da arquitetura. E é exatamente pelo fato do arquiteto ser um orquestrador, um facilitador, que é tão importante que ele saiba representar a arquitetura bem. É por isso que o arquiteto, ou o estudo da arquitetura, implica na construção de bons diagramas. Eu, particularmente, gosto muito do modelo C4, por exemplo, mas tem outras N opções de linguagens de comunicação arquitetural. Você pode utilizar, inclusive, a iconografia de uma solução, de um determinado provider de nuvem, como a Amazon, como o Douglas Piccolotto usou lá para pensar a arquitetura da solução do player na Alexa dos drops da Eximiaco, ou você pode usar a iconografia do Azure ou da Google. Enfim, o importante é criar boas representações que facilitem a inclusão das pessoas na discussão sobre a arquitetura. O objetivo não é só comunicar o que tem que ser feito e como tem que ser feito, mas sim envolver as pessoas para que elas entendam e participem do processo, delineando e apontando componentes que faltam na arquitetura ou então que estão sobrando. Esse é um ponto muito importante. Então a questão que fica é: como que eu me transformo em um arquiteto? Como que eu me formo arquiteto? Bom, essa não é uma pergunta fácil de responder, mas algumas coisas são meio óbvias. Primeiro, ter tido boas experiências ou longa experiência, cicatrizes como deve, implementando diferentes padrões arquiteturais, seguramente ajuda, porque você consegue estabelecer uma relação clara entre um determinado tipo de problema e uma solução arquitetural que consegue resolver esse problema. Entretanto, para aí, tá? Porque depois disso você precisa começar a entender e estudar padrões arquiteturais. Padrões arquiteturais são diferentes daqueles padrões de projeto que nós geralmente utilizamos como soluções de design para implementação. Um bom arquiteto de software seguramente sabe o que é Solid, mas não é sobre Solid que você vai ter que estudar para conceber melhores arquiteturas. Injeção de dependência, por exemplo, é um tema de design, lá de implementação, não de design para arquitetura. Percebe a diferença? Então, primeira coisa, comece a estudar boas soluções arquiteturais. Como, por exemplo, que determinada empresa resolveu o problema de escala, Twitter, Facebook,
Como que eles resolveram problemas de escala? Para você entender um pouco de quais são os recursos arquiteturais, a forma como pensar os componentes para poder tratar necessidades de escala. Ou então, aí você vai para qualquer outro atributo de qualidade, pensa sobre segurança, pensa sobre, eventualmente, elasticidade, ideias de transformação para pegar uma aplicação legada e converter essa aplicação na nuvem, incorporar soluções de inteligência artificial a uma solução, enfim, os desafios são múltiplos, os padrões são múltiplos, as referências são múltiplas, você precisa ter essa visão sob a perspectiva da arquitetura. Segunda coisa, você precisa aprender a se comunicar mais e melhor. Você precisa aprender a construir bons diagramas, boas representações. Isso quer dizer que um arquiteto não pode codar? Claro que não. O arquiteto pode codar sim. Entretanto, quando o arquiteto está programando, ele não está sendo arquiteto, ele está sendo desenvolvedor. Percebe? Ele está implementando. A arma fundamental do arquiteto são as abstrações que ele consegue compartilhar com o time, envolver o time. E para envolver o time, ele precisa o quê? Habilidades de comunicação. Aliás, importante, lembra quais são os objetivos da arquitetura? Lá atrás, que a gente viu lá no primeiro vídeo. Então, o arquiteto ele tem que pensar em atender os objetivos de negócio, respeitando as principais restrições, atendendo os principais atributos de qualidade. Mas para falar sobre os principais objetivos de negócio, o arquiteto deve ser capaz de falar com as pessoas do negócio. Então, você pode ser muito técnico e gostar muito do tema técnico, mas para ser um bom arquiteto, você vai ter que ter a sensibilidade de ajustar o seu vocabulário, o seu discurso para o público que você está tratando. Aliás, é muito comum que se precise criar visões diferentes para uma mesma solução arquitetural, uma hora para explicar a solução para um público técnico, outra hora para um público não técnico. Entende? Isso é muito importante. Finalmente, como bom arquiteto que você pode ser, você também precisa aprender a envolver as pessoas, ter um pouquinho mais de sensibilidade e entender que você não sabe tudo e nem precisa. Não é o seu trabalho. Combinado? Pelo menos se você quer ser um bom arquiteto. Não deveria ser essa a sua preocupação, saber tudo, saber todas as soluções técnicas. Isso é um ideal falso. Ninguém sabe tudo sobre tudo, o tempo todo. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, compartilha. Mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Até a próxima.